Revisão Noções de Direito Administrativo, PCPA, aula 1, Leonardo Torresson. Olá, meus amigos! Estaremos juntos nas próximas aulas, onde iremos relembrar os pontos principais que constam em nosso edital, Banca AOCP, Polícia Civil do Pará, sua casa em breve, maravilha! Vamos lá! Hoje eu preparei algumas questões, por exemplo, sobre poderes da administração, controle da administração e também o tema agentes públicos. Vamos lá então? Questões de prova. Vamos lá, cadê você? Está aqui. Primeira questãozinha, gente, sobre poderes da administração pública Opa, cadê você? Tá aqui, ó. Calma lá. Primeira questão tá aqui, ninguém viu nada, sobre os poderes da administração pública. Só para relembrar, não se esqueçam, gente, poder da administração, eles não se confundem com poderes do Estado, hein? Poderes da administração são instrumentais, instrumentos que a administração pública tem para atuar. Poder de polícia administrativa, poder regulamentar, poder disciplinar, poder hierárquico, poder discricionário, poder vinculado. E os poderes do Estado são poderes estruturais, orgânicos. Eles estruturam, eles organizam o Estado em três funções, tá? Vamos lá então, questões aqui, aliás, questão sobre poderes da administração. 1. É possível no Brasil, aliás, primeiro aqui o enunciado, né, teacher? No que se refere aos poderes da administração, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta ou as corretas. 1. É possível decreto regulamentar autônomo em caráter excepcional e quando expressamente autorizado pela Constituição Federal. Gente, questão correta. A questão a que se refere ao poder regulamentar da administração pública, mesma coisa que poder normativo, é o poder que a administração pública tem de regulamentar leis. O que é regulamentar uma lei, gente? Minudenciar o texto legal. É o poder que a administração pública tem de esclarecer uma lei, tá? Através de decretos, portarias, resoluções, dentre outros atos normativos derivados. Normalmente o poder regulamentar ele é exercido com base numa lei que já exista. Só que o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, ele autoriza que o presidente da República, em algumas situações, edite decretos autônomos, sem lei anterior. Em que situações? Organizar toda a administração, desde que não crie e nem extinga órgãos e não aumente despesas, e também ele pode, por um decreto autônomo, extinguir cargos públicos vagos. Legal. 2. O poder de polícia retira o direito do administrado em nome do interesse público. Gente, essa redação aqui, correta, legal, não foi a redação mais feliz do examinador, porque o poder de polícia, através do poder de polícia administrativa, o que a administração pública faz? Ela mitiga, não é que ela retira, ela reduz o exercício de um direito, de uma atividade, enfim, a fruição de um bem, impondo regras, condições em prol do interesse público. Seria forçoso afirmar que, no exercício do poder de polícia, a administração retira um direito individual em prol do coletivo, tá? Mas a intenção do examinador foi, creio eu, afirmar que, com o exercício do poder de polícia administrativa, há uma mitigação do exercício de um direito individual em prol do interesse público, tá? Mas questão correta. Entendamos assim. 3. O poder de polícia não pode ser delegado ao particular. No entanto, admite-se a delegação de atos materiais ou instrumentais. Questão correta por quê, gente? Quais são as 4 fases do poder de polícia administrativa? Quais são as 4 fases? São as fases legislativa e indelegável. Aliás, o poder de polícia em sua inteireza, em sua integralidade, somente quem pode exercer? Pessoa jurídica de direito público. União, Estado, município, DF e autarquias. Legal. Algumas fases têm se admitido a delegação a pessoas privadas. Primeira fase não é delegada a particulares. Segunda fase, aliás, a primeira fase é a fase legislativa, que não admite-se, lógico, a delegação a particulares. Segunda fase é a fase de consentimento, emissão de alvarás, vistorias, liberação de condutas privadas policiadas. Admite-se a delegação desta fase a particulares. Terceira fase é a fase de autuação. Aliás, é a fase de fiscalização, por exemplo, instalação de radares em rodovias. Também admite-se a delegação a particulares. Quarta fase, que é indelegável, autuação somente pessoa jurídica de direito público. Das 4 fases do poder de polícia, quais delas podem ser delegadas a particulares? Consentimento e fiscalização são fases mais materiais, mais executórias do poder de polícia administrativa. Questão corretíssima. 4. O poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Gente, correto. Poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de aplicar penalidades administrativas
a todos aqueles que estejam sujeitos à sua disciplina. Gente, e normalmente quem está sujeito à disciplina administrativa? Os agentes públicos, legal? Existem alguns particulares que também estão sujeitos à disciplina administrativa. Gente, quem são os particulares? Quem são os particulares que também estão sujeitos a essa disciplina administrativa? O aluno do sistema público de ensino, mas quem, gente? O presidiário e aquele que celebra um contrato com a administração pública. São particulares que estão sujeitos a regras de conduta. E se a administração pública puni-los, pode gabaritar, é o poder disciplinar da administração pública, tá? Mas normalmente esse poder aí, ele se aplica a agentes públicos. E por que se afirma, teacher, que o poder disciplinar decorre do poder hierárquico? O poder hierárquico é o poder que a administração pública tem de estabelecer uma gradação de autoridade entre órgãos e agentes públicos. Legal? E para que a autoridade na administração pública possa aplicar uma sanção, é fundamental que ela seja superior hierárquica, lógico, desde que estribada, desde que autorizada em lei. Beleza? Então podemos afirmar sim que, em regra, pelo menos, o poder disciplinar, ele decorre do poder hierárquico. Legal? Gente, e não se esqueçam de um detalhe importante. Não se esqueçam de um detalhe importante. O poder hierárquico é o poder que a administração pública tem de estabelecer uma gradação de autoridade entre órgãos e agentes públicos. Legal. Só que só existe hierarquia na função administrativa, hein? Função legiferante, função judicante não há. Só há hierarquia na função administrativa entre órgãos e agentes do mesmo poder e da mesma pessoa jurídica. Muito bem. Galera, vamos lá então? Tudo blue, tudo lindo, tudo azul, tudo correto. Qual que é a correta aqui então? Volta pra cá. Oi. Volta pra cá, fofo. A correta aqui então, gente, é a E de elefante, ó. Tudo lindo, tudo correto, tudo azul. Mas, professor, aquela 2 ali, o poder de polícia retira o direito pessoal do administrado em nome do interesse público. Não estaria incorreta? Gente, aquilo que eu falo pra vocês, tá? O examinador é um ser humano. Nem sempre a alternativa será perfeita, mas só que você tem que tentar pensar com a cabeça dele, ou seja, o que ele tentou dizer com aquilo? Gente, e nem sempre, conforme eu já disse, será uma redação perfeita, tá? Então o que é melhor? Acertar ou recorrer, né? Acertar, então, é isso aí. Opa, vamos lá, calma lá, sai daqui você. Legal. Vamos lá, questão de prova, hein? Questão de prova. Opa, vamos lá. O exercício do poder de polícia administrativa por meio da modalidade repressiva caracteriza-se através da... Gente, só um toque importante, ó. O poder de polícia administrativa, ele pode se dar de forma repressiva ou de forma preventiva. De forma preventiva, por exemplo, quando a administração pública, ela exige um alvará de licença expedido pelo Corpo de Bombeiros para que você inaugure um empreendimento. Ela está impondo regras de segurança para evitar que incidentes ocorram. É uma forma preventiva. Então, qualquer tipo de alvará de licença, autorização que a administração pública expressa é a atuação da polícia administrativa na modalidade preventiva. A atuação repressiva, basicamente, quando a administração pública, ela aplica uma multa, ela embarga uma obra, enfim, quando a administração pública atua de forma a reprimir aquela conduta que feriu lá uma norma de polícia administrativa. Vamos lá então? Foi. A emissão de alvará de construção. Gente, não, emissão de alvará de construção é poder de polícia, só que é na forma aqui preventiva e não repressiva. B. Emissão de carteira de motorista, atuação preventiva. Autorização para usar bem público, atuação preventiva. Expedição do alvará do Corpo de Bombeiros, atuação preventiva. E imposição de multa, realmente aqui uma atuação repressiva. Vamos lá, mais uma. E aí, vai ou não vai? Vai. Acerca do controle da administração pública, assinale a assertiva que apresenta o mecanismo de controle do judiciário. Gente, só um toque importante, Essa questão aqui é uma questão que, mudamos o tema, tá? Ela vai tratar do quê? Controle da administração pública. O que é o controle da administração pública? É qualquer instrumento jurídico e ou administrativo, que a administração pública possui para viabilizar o seu controle. Aliás, melhor, o que é o controle da administração pública? É qualquer instrumento jurídico e ou administrativo que viabiliza a fiscalização da administração, não somente por ela mesma. Nós temos várias modalidades de controle. O controle judicial,
o controle parlamentar e o controle administrativo. Controle administrativo é aquele controle em que a própria administração fiscaliza a si própria. Controle parlamentar é o controle feito pelo poder legislativo, que pode ser um controle político ou um controle financeiro. E o controle judicial ou jurisdicional é aquele controle da administração feito pelo poder judiciário. E só um toque, gente, controle judicial ou jurisdicional é um controle mediante provocação, porque o Poder Judiciário, ele só fiscaliza a administração se ele for provocado. O Poder Judiciário, ele não age de ofício. Mas como que eu provoco o Poder Judiciário para que ele fiscalize a administração? Geralmente geralmente utilizando um remédio constitucional. O que é um remédio constitucional? É uma ação judicial que viabiliza a gente a fiscalização da administração pública. Para cada ilegalidade que a administração pública pratica, há um remedinho. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, a ação popular, dentre outros. É um controle eventual, porque o Poder Judiciário só fiscaliza a administração pública, eventualmente, quando você provocá-lo. Legal. E é um controle de legalidade, hein? O Poder Judiciário, quando fiscaliza a administração pública, ele se limita a aspectos de legalidade. Para o Poder Judiciário, não interessa verificar se aquela conduta do gestor foi a mais oportuna, a mais conveniente, não. Ele se limita a verificar se aquela conduta foi legal ou ilegal. Se o Poder Judiciário, julgando aquela ação judicial, ele detecta que realmente aquela conduta foi uma conduta ilegal do gestor público, ele vai anulá-la, restabelecendo a lei. Muito bem. Vamos lá então, questão de prova. Acerca do controle da administração pública, assinale a alternativa que apresenta o mecanismo de controle do Poder Judiciário. A. Tribunal de Contas fazendo o controle concentrado das leis. Gente, o Tribunal de Contas, ele é um tribunal, não é um tribunal do Poder Judiciário, beleza? Ele é um órgão independente que só auxilia o Legislativo na fiscalização financeira da administração pública. Não é controle judicial, não. B. Comissão Parlamentar de Inquérito, quando investiga e aplica sanções aos agentes políticos. Gente, CPI é controle parlamentar político, e só um toque, tá? A CPI, ela não aplica penalidades a ninguém. A CPI, ela apura eventuais irregularidades na administração pública, fatos determinados por um período certo, legal? E as conclusões serão encaminhadas para o Ministério Público para que ele promova lá as responsabilizações de quem tenha praticado lá as infrações, infrações penais ou até mesmo praticado ilícitos civis. C. A sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem da função regulamentar, a qual é função exclusiva do Poder Judiciário. Não, gente, não. Se porventura o Poder Executivo, ao regulamentar uma lei, ele exorbitar o seu poder regulamentar, ou seja, além de regulamentar a lei, ele alterá-la, quem é que susta isso? Quem é que susta isso? É o Legislativo e não o Poder Judiciário. Questão incorreta. Muito bem. D. Julgamento de ACP, de ação civil pública. Gente, questão correta. Quando o Poder Judiciário julga uma ação civil pública, que é um instrumento hábil para a proteção de direitos difusos, e que normalmente é proposta pelo Ministério Público, realmente é um exemplo de controle judicial da administração pública. E nomeação de dirigentes para a administração pública indireta realmente não representa uma forma de controle judicial da administração pública, então é a D que nos interessa. Legal. Vamos aqui para a próxima questão. Próxima questão, qual que é o tema aqui dela, gente? Vamos lá. Próxima questão. A próxima questão ela vai tratar do quê, gente? Ela vai tratar de um tema super importante, que eu apostaria nesse tema para uma questãozinha na sua prova. Gente, qual que é o tema? Agentes públicos. Agentes públicos. Agente público é todo aquele que exerce uma função pública, não importa como, remunerado, não remunerado, eleito pelo povo, aprovado em concurso, não importa. Temos várias categorias de agentes públicos. Tem agente político, tem agente político, tem particular em colaboração com o Estado, tem militar e tem agente administrativo. Legal? Dentro da categoria do agente administrativo, nós temos o quê? 3 subcategorias. Servidor temporário, o empregado público e o servidor público. Servidor público, você em pouquíssimo tempo, é todo aquele que ocupe um cargo público. Cuidado, hein? Cargo público pode ser um cargo em comissão ou um cargo efetivo. Cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração, sem concurso. Cargo efetivo permanente,
aqui no Brasil, para que você possa ocupá-lo, tem que ser aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos. Legal. Gente, tem algumas situações que o agente público, no sentido amplo, ele pratica condutas ilícitas. E estas condutas ilícitas irão reverberar em várias esferas. Na esfera civil, por eventuais danos que ele provoca a terceiros ou ao próprio Estado. Na esfera criminal, por eventuais crimes que ele pratica, exercendo o cargo em razão dele. E na esfera disciplinar, na esfera administrativa. Legal. Sanção civil e sanção penal se dão ou se darão em sede de ações judiciais. Sanção disciplinar é a própria administração que aplica após o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa do agente público. Só tem situações em que algumas absolvições na esfera penal, elas impedem a condenação nas esferas civil e também na esfera administrativa. Tem até um macete, ó, o FINA. O que é o FINA? Fato inexistente e negativa da autoria. Se o agente público, pela mesma conduta, ele for absolvido na ação penal pelo fato inexistente, o juiz criminal entendeu que o fato que ele foi imputado não existiu. Ou pela negativa da autoria, ele entendeu que o fato até aconteceu, só que você acusado realmente não foi. A absolvição criminal pelo fato inexistente, o FI, ou pela negativa da autoria, o NA, impede uma condenação em outras esferas, a saber, esfera civil e esfera administrativa disciplinar. Professor, por que a absolvição pelo FINA na esfera penal prepondera frente ao processo civil e ao processo administrativo? Gente, porque na ação penal busca essa verdade real. O juiz não pode se contentar com a verdade formal, com as teses ventiladas pelas partes. Ou seja, se numa ação penal onde o juiz vai a fundo, ele se convencer que não houve o fato ou que o acusado realmente não praticou aquele fato, não é numa ação civil ou num processinho administrativinho que será provado o contrário. Vamos lá então, questão de prova, hein? A condenação criminal do servidor público transitada em julgado implica interferência nas esferas administrativa e civil. Nas seguintes hipóteses, negativa da autoria, realmente o NA. O NA, ele implica aí uma interferência nas demais esferas, impedindo a condenação. Inexistência do fato, perfeito, insuficiência de prova não, tá, gente? Se porventura as provas forem insuficientes para condená-lo na esfera criminal, isso não tem relevância para fins de condenação ou não nas demais searas. A ausência de culpabilidade penal, não, gente. A culpabilidade, que é um dos elementos do crime, né? O crime é um fato ilícito, é um fato típico, antijurídico e culpável. A culpabilidade é aquele juízo de reprovabilidade social. Então, por mais que não haja essa ausência, aliás, por mais que não haja essa culpabilidade penal, ou seja, não há mais esse juízo de reprovabilidade social, por exemplo, prescrição, isso não impede a condenação na esfera civil ou na esfera administrativa, tá? Então, realmente, aqui é a C que nos interessa, apenas os itens 1 e 2. Muito bem. Vamos lá, tem mais alguma? Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Opa, volta pra cá, pro tio, legal. Opa, deixa eu ver se tem mais alguma. Cadê você? Tem mais alguma? Tem mais alguma? Tem mais alguma? Tem? Tem. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Opa. Foi. Opa, foi. Menino bonito. Só que não, né? Sobre os cargos, empregos e funções públicas, assinale a alternativa correta. Mais uma aqui sobre agentes públicos. A associação sindical do servidor público civil é inerente ao cargo, razão pela qual sua sindicalização é obrigatória. Errado por quê, gente? Por mais que o servidor ele tenha o direito de se associar a um sindicato, você sabe que a nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, estabelece que ninguém é obrigado a se associar ou a se manter associado. Então, realmente, a A é falsa. B, o prazo de validade do concurso será de até 1 ano. Eu já paro por aqui, por quê, gente? Validade até 2, podendo ser prorrogado por igual período por uma única vez, né? O artigo 37, inciso 3 da Constituição, nos explica isso de forma clara. Até 2, podendo uma única vez ser prorrogado por igual período. C, a CF reserva 10% dos cargos em empregos públicos para pessoas com deficiência, cuja comprovação obedecerá aos critérios estipulados no edital. Não, gente. A Constituição, no artigo 37, inciso 8º, o que ela estabelece?
que a lei reservará um percentual das vagas em concursos para as pessoas portadoras de deficiência. A lei reservará. Norma constitucional de eficácia limitada, tá? A Constituição, ela não reserva nada. E a lei já reserva, né? A Lei 8.112 de 90, lá no artigo 5º, parágrafo 2º, prevê que até 20% das vagas em concursos serão destinadas aos deficientes. Legal. Essa lei, a Lei 8.112, é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. D. Os cargos e empregos públicos podem ser acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros, mas a função pública não pode ser exercida por estrangeiros. Questão errada por quê, gente? A nossa Constituição, lá no artigo 37, inciso 1, o que ela fala? Que os cargos, empregos e funções públicas, cargos, empregos e funções públicas, quem é que tem acesso? O brasileiro, desde que ele cumpra as exigências da lei, e o estrangeiro, desde que a lei autorize, né? Desde que haja uma lei autorizando. Então, o estrangeiro, desde que exista uma lei autorizando, ele terá acesso, sim, a cargos, empregos e funções públicas. Legal. E a correta é a E, né, gente? Ó, E. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Gente, questão corretíssima, é um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 37, opa, vamos colocar aqui bonitinho, é um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Dá para explicar de novo, professor, esse dispositivo? Dá sim. Vou colocar aqui bonitinho, artigo 37, inciso... Momento toque. Vamos lá. Artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Legal. Vamos explicar isso aqui então. Vamos lá, gente. Ó, o que preconiza o artigo 37? Vou pegar um slidezinho aqui em branco, rapidinho aqui, fazer um esqueminha aqui para explicar bem legal aqui, bem bacana aqui esse dispositivo. Vamos lá, gente. Ó, o que preconiza aqui, o que estabelece esse dispositivo? Vou colocar aqui então. Vamos explicar aqui o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Gente, o artigo 37, inciso 5º da Constituição, ele vai tratar do quê? Dos cargos em comissão e também aqui das funções de confiança. Vou abreviar, tá? FC é a função de confiança. Qual que é a semelhança entre cargos em comissão e funções de confiança? Primeira semelhança, gente, livre nomeação e livre exoneração, sem concurso. Outra semelhança, gente, cargos em comissão e funções de confiança, para que você possa exercê-lo, ele só... Aliás, primeira semelhança entre cargos em comissão e funções de confiança. Livre nomeação e livre exoneração, tá, gente? Em latim, qual que é o nome disso? Aqui, ó, é ad nutum. São atribuições ad nutum, livre nomeação e livre exoneração. Ad nutum. Legal. Outra semelhança. Cargo em comissão e funções de confiança só terão atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Direção, chefia ou assessoramento. A atribuição técnica tem que ser acometida ao servidor efetivo, concursado. Legal. Diferenças entre cargos em comissão e funções de confiança. Vamos lá, gente. Quais são as diferenças entre cargos em comissão e funções de confiança? É fácil, ó. A função de confiança, 100% delas, somente quem ocupa? Servidores efetivos. Servidores efetivos. O que é um servidor efetivo? É aquele que ocupa um cargo efetivo. O que é um cargo efetivo? É um cargo permanente. Legal? E não se esqueça que o cargo efetivo ele pode ser isolados ou de carreira. Galera, qual que é a semelhança entre um cargo isolado de carreira? São efetivos, né? Permanente, concurso público. Diferença, o cargo isolado, embora seja efetivo permanente, não admite a promoção, não tem lá um plano de carreira, é isolado. Agora, o cargo efetivo de carreira, além de ser permanente e efetivo, ele tem um plano de carreira, admite a promoção. Para ingressar na carreira concurso público, depois a promoção se dá por antiguidade e merecimento. Não importa se você ocupa um cargo efetivo de carreira isolado. Se você ocupar um cargo efetivo, pode ser designado para a função de confiança livremente. E, né, terá mais trabalho, tanto que receberá uma gratificação para exercer a função de confiança.
eu já ocupo um cargo efetivo. Tanto faz se é de carreira ou isolado. Fui designado livremente para uma função de confiança, assessor de gabinete. Em tese, terei mais trabalho e, para que seja compensado, terei lá direito a uma gratificação, porque agora estou exercendo, além do cargo efetivo, a função de confiança. Legal. Agora aqui, gente, ó, cargo em comissão é o mesmo esquema, mesmo esquema, mesmo esquema. Somente atribuições de direção, chefia ou assessoramento e sem concurso. Ad nutum. Só que o cargo em comissão é o seguinte, ó. O que a Constituição fala? Que a lei, ela definirá um percentual mínimo desses cargos em comissão que será obrigatoriamente exercido por quem? Efetivos de carreira. Um percentual mínimo que a lei estabelecer será exercido por quem? Por servidores efetivos, e não é qualquer efetivo não, tá? Tem que ser um efetivo ocupante o quê? De cargo de carreira, né? Aqueles cargos permanentes que admitem a promoção. Então, o percentual mínimo dos cargos em comissão que a lei definir, obrigatoriamente quem ocupará? Servidores efetivos de carreira. O resto é livre. Não efetivos, efetivos isolados ou até mesmo efetivos de carreira. Por exemplo, na esfera federal, os cargos de comissão, eles são conhecidos por uma sigla, DAS. DAS é a divisão de assessoramento superior. Temos lá 6 níveis. Nível 1, 2 e 3. O que a lei estabelece? Que no mínimo, 75% deles, quem é que ocupa? Efetivos de carreira. O resto é livre. Não efetivo, isolado ou até mesmo efetivo de carreira. DAS nível 4, pelo menos 50% deles quem ocupa sempre? Servidores efetivos de carreira. O resto é livre. Não efetivos, isolados ou até mesmo efetivos de carreira. E se for um DAS nível 5 ou 6, não há percentual mínimo obrigatório para efetivo de carreira. Tudo bem? E é justamente isso que o artigo, aliás, que a linha E, que a alternativa E, ela traduz aqui, ela meio que traduziu, ela meio que foi o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, gente, da Constituição, ó. E as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, é isso aí, né? Função de confiança, quem ocupa sempre, efetivo, tanto faz se é de carreira isolado. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, efetivos de carreira, né? Nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, então é isso aí, percentual mínimo que a lei estipular, que ocupa sempre, efetivo de carreira. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, questão perfeita, uma obra de arte. Legal, gente? É isso aí então, eu paro por aqui, um beijo no coração, até a próxima aula, valeu!